Pessoal, ontem nós começamos a fazer aqui uma abordagem, né, de um texto bíblico aqui que está registrado em Atos capítulo 20, onde Lucas, ele registrou aqui um discurso do apóstolo Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso. Isso é bem bacana porque é o único texto bíblico que nós temos do apóstolo Paulo falando para a liderança da igreja. Então a gente tem outras cartas pastorais, por exemplo, de Paulo, escrevendo para Timóteo, escrevendo para Tito, mas aqui ele estava escrevendo para um grupo realmente de líderes, de presbíteros e bispos que estavam ali servindo a igreja em Éfeso. E aqui ele deu muitas instruções práticas sobre como a gente deve lidar com a liderança da igreja, servir aos nossos queridos irmãos. Então ontem nós começamos a fazer essa abordagem e eu até disse que mesmo você que está me ouvindo, que talvez ainda por algum motivo não assumiu na sua vida, eu digo isso com todo respeito, né? Mas a missão, porque você é um sacerdote. Eu disse ontem e quero repetir que no contexto do Novo Testamento, o sacerdócio do Senhor Jesus, ele não é mais elitizado, né? É só realmente o sacerdote que pode fazer a obra. Não, é a igreja que faz a obra de Jesus, é toda a igreja. A Bíblia diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real. E eu tenho orado para que Deus levante toda a igreja, sabe, nesta missão sacerdotal, que todos entendam, todos mesmo, todos aqueles que já entregaram sua vida para Jesus. E mesmo você que está me ouvindo, porque talvez você gosta de ouvir a palavra de Deus, mas ainda não se decidiu por Jesus, mas que você saiba que Jesus não apenas quer te salvar, mas Ele quer também te dar esse privilégio de ser um embaixador do reino de Deus aqui na terra, ok? E nesse sentido é que eu estou aqui falando sobre esse texto, aonde nós temos muito que aprender como servir a igreja. Irmãos, eu tenho certeza que você que me acompanha já ouviu muitas pessoas dizerem que estão realmente desacreditadas da igreja local por conta de abusos que têm acontecido na liderança das igrejas locais. Pastores que estão achando que a igreja de Jesus é dele, não é de Jesus. Pessoas que às vezes estão à frente da igreja e quer dominar sobre as pessoas, quer manipular as pessoas, né? Acha que os irmãos da igreja são funcionários dele. E sem dizer, né, a falta de amor, de compaixão, e muitas pessoas estão aí desacreditadas da igreja. Mas a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus não muda. E eu disse ontem, quero repetir hoje, assim como quando Deus disse para Elias, né, naquele contexto onde Elias achou que todos os profetas tinham morrido e que só ele era o único profeta, o único homem fiel a Deus, o Senhor falou: Elias, você está equivocado, existem 7.000 joelhos que ainda não se dobraram a Baal. Então sempre há um remanescente de gente fiel a Deus na face da terra. Então tem muitas igrejas ainda que são igrejas realmente aonde tem uma liderança curada, sarada, que teme a Deus, que não está atrás de dinheiro, que não está atrás de popularidade. Tem muita gente, sim, você precisa encontrar. Você só não pode procurar uma igreja que vai satisfazer aí os seus desejos com todo o respeito humano e carnal, porque aí vai ser difícil, porque tem gente que é assim, né? Ele procura uma igreja, não uma igreja bíblica que prega a verdade, ele procura uma igreja onde ele vai ter oportunidade imediata, onde ele vai chegar, vai poder cantar, pregar. Não, eu até digo para você com todo o respeito, se você chega numa igreja local hoje e o pastor fala: amanhã você já pode tocar, pode trabalhar, meu irmão, não é uma igreja que tem critério. Por exemplo, na igreja local que nós servimos ali, se você chegar ali, você não vai chegar, você pode ser pastor, você pode ser quem for, você não vai chegar hoje e pregar amanhã, você pode ter certeza, você não vai chegar hoje e vai cantar amanhã. Existe um trilho de liderança, existe cursos, existe um processo e a gente não abre mão disso, pode ser quem for, né? Então é importante você também procurar uma igreja bíblica, uma igreja séria. Mas vamos lá, gente. Eu vou só reler os versículos que nós comentamos aqui ontem,
ok? Especialmente você que não acompanhou nós ontem, para você entender aqui todo o contexto. Então, repito, é um discurso de Paulo aos presbíteros, né, a liderança da igreja de Éfeso, e Lucas registrou essas palavras. Então vamos lá. Paulo disse assim, de Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Logo que chegaram, disse-lhes, olha as palavras do apóstolo Paulo, olha o discurso de Paulo para a liderança. Vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me comportei no meio de vós. Então falamos ontem sobre isso. O líder tem que ser exemplo para o rebanho. O pastor tem que ser exemplo para o rebanho. Em comportamento, em conduta, em palavra, em tudo. Paulo falou, vocês viram o meu comportamento. Versículo 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade. Falamos ontem aqui. Pastor, bispo, apóstolo, ministro de louvor, diácono, nós não fomos levantados para sermos celebridades, estrelas, astros, somos servos do Senhor, servos da igreja, e precisamos a cada dia aprender, servir com humildade, ok? E muitos de nós pastores estamos nos esquecendo disto, né? Ontem eu falei sobre isso. Então, servindo ao Senhor com toda humildade e com toda lágrima. Então, falamos ontem também que um líder, seja pastor, quem for, tem que ter compaixão pelas pessoas, pelas almas. E provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Sabeis que nada proveitoso deixei de vos anunciar e ensinar publicamente nas casas. Disse ontem, dentro dessa palavra aqui do versículo 20, que o grande apóstolo Paulo, que pregava para milhares de pessoas, ele pregava não só para milhares de pessoas, ele pregava aqui publicamente também nas casas, porque hoje nós estamos vivendo dias onde tem muitos pastores que estão achando que são celebridades, tá? Que você convida para pregar, ele quer saber quantas pessoas são que não pregam em igreja pequena. Uns nem respondem se você falar, né? Querem ser maiores do que Jesus, do que o apóstolo Paulo, porque Jesus pregava para milhares de pessoas, mas ele pregava também de uma maneira individual. Então ontem eu falei um pouco sobre isso. Versículo 21, Paulo disse assim: tenho declarado tanto aos judeus como os gregos que devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E ontem nós terminamos aqui, desculpa, tá? Eu tô meio... Já, em nome de Jesus, sarei do resfriado aí, mas a tosse ficou, né? Mas... ontem nós paramos aqui falando que a mensagem que o apóstolo Paulo pregava foi a mesma que João Batista pregou, o que precedeu Jesus, o que veio, né, para preparar o caminho para Jesus. A mensagem que o apóstolo Paulo pregou foi a mesma que Jesus pregou, a mesma que os demais apóstolos pregavam. Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Em Atos 26:20, do mesmo jeito. Porque hoje a gente vê, parece que é uma necessidade dos pastores sempre estar buscando uma palavra que vá assim impressionar a igreja, as pessoas que ouvem. Como Paulo escreve para Timóteo, pessoas que já não estão mais se contentando, se conformando com a sã doutrina, querem sempre inventar algo para pregar. E eu tenho dito, com todo respeito e carinho, igreja não é lugar de pregar autoajuda, igreja não é lugar de ensinar sobre coach, igreja não é sobre a gente ensinar sobre empreendedorismo, igreja é lugar da gente ensinar a palavra de Deus. E eu quero ser muito claro, não tenho nada contra coach, autoajuda, ensinar sobre empreendedorismo, não, desde que não seja no culto. Tudo isso pode ser ferramenta que a igreja pode também ajudar as pessoas, não tenho nada contra. Mas é muito ruim hoje, quando muitas pessoas vão num culto de celebração e ao invés delas ouvirem a palavra de Deus, elas vão ouvir autoajuda, vai ouvir uma palavra só para satisfazer o ego das pessoas. Então a gente precisa tomar cuidado. Eu não estou dizendo, meu irmão, minha irmã, que todos os dias o pastor vai pregar arrependimento na igreja, porque nós entendemos que estamos pregando para a igreja de Jesus, onde 90% ou 95% pressupõe que sejam convertidos a Cristo. Então temos que ensinar
todas as coisas, como Jesus nos ensinou, né? Lá em Mateus 28, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas. Mas todas as coisas estão na Bíblia, que a gente tem que ensinar. E agora eu quero começar aqui no versículo 22, onde Paulo disse assim: e agora, levado pelo Espírito, olha só, levado pelo Espírito, ok? Não é levado pela circunstância, não é levado pela necessidade, não é levado pelo desejo próprio dele, levado pelo Espírito. Eu vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, somente sei o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Algo que eu aprendo aqui na vida de Paulo e que nós precisamos aplicar em nossas vidas, cristãos e líderes. Paulo, ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo não era guiado, com todo respeito, por coach. Paulo, ele não era guiado pela última moda. Paulo não era guiado pelo que o mundo secular está ensinando. Ele era, como nós lemos aqui, direcionado pelo Espírito Santo. Porque tem muita gente que hoje está, infelizmente, né, ao invés de buscar a direção do Espírito Santo para a sua vida, para o seu ministério, ele está buscando revelação, profecia. E olha para a Bíblia, está aqui Paulo falando: somente sei o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela. E eu tenho ensinado isso, sabe, principalmente compartilhando com os meus colegas, às vezes pastores, liderança. Eu falo: gente, a igreja de Jesus, ela é organizada, ela é dirigida por revelação e não por inspiração, não por imitação. Ah, estão fazendo isso lá, eu vou fazer também, que vai dar certo. Deu certo lá, vai dar certo aqui. Não, a gente é guiado pelo Espírito Santo, é por revelação. Senhor, o que o Senhor quer que nós façamos? Senhor, o que o Senhor quer? Eu não estou te ensinando, meu irmão, que você aprender com outras pessoas que já estão lá na frente, que já têm experiências mais profundas do que você, é errado, não é isso. Mas você tem que ser guiado, a sua vida ministerial, a sua vida espiritual, pelo Espírito Santo de Deus. Aliás, a propósito, até o que você ouve na tua igreja, que é pregado, você tem que ouvir, processar e ver se está alinhado com a palavra de Deus. Infelizmente, muitos cristãos não fazem isso, mesmo porque não têm maturidade para isso, porque não conhecem Bíblia, não estudam Bíblia. É por isso que Paulo fala: muitos são levados pelos ventos de doutrinas, né? Mas Paulo: somente sei o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela. Então, ele era dirigido pelo Espírito Santo. E eu pergunto para você, com muito carinho e amor: como você tem dirigido a sua vida, o seu ministério, a sua família? É pelo Espírito Santo ou em busca de profecia, de revelação, do modismo, de autoajuda, de coach? Porque hoje, infelizmente, muitos estão valorizando mais aqueles que têm milhares ou milhões de seguidores do que aqueles que de fato pregam a Bíblia, a palavra de Deus. E Paulo continua no versículo 24. Em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Gente, como eu amo este versículo. Quando Paulo fala aqui: em nada eu considero a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria. Ele não fala contanto que eu cumpra por obrigação, portanto que eu cumpra nem se for um fardo. Não, ele diz: portanto que eu cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, de estar dando testemunho do Evangelho da graça de Deus. Entenda algo, meu querido irmão, minha querida irmã: se você tem o privilégio de servir Jesus ou a igreja de Jesus em alguma missão na igreja, seja como diácono, pastor, ministro de louvor ou um professor que ensina as crianças, entenda isso. Isso aí é um privilégio que Deus deu para você, sabe? Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você absolutamente para nada. Servir Jesus
é um privilégio. E você tem que entender isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Porque às vezes as pessoas, elas estão fazendo a obra de Deus, e ontem eu falei um pouco sobre isto, porque a gente aprende pelas Escrituras que um dia nós vamos prestar contas a Deus, não somente por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas também a motivação com que fizemos. A motivação com que fizemos. E tem muita gente que até serve, tem muita gente que até trabalha, mas é uma obrigação. Eu digo isso com muito respeito quando a gente recebe uma pessoa de outra igreja na nossa comunidade, que este não é o nosso foco, tem tanta gente afastada, desviada, que precisa ser alcançada, mas faz parte. Às vezes a pessoa, por algum motivo, deixa tua igreja, vai congregar em outra, mas eu fico muito triste quando a pessoa fala: pastor, eu fui na igreja, vim da igreja tal, fiquei lá 10 anos, eu servi, eu dei minha vida e não me valorizaram. Eu espero a pessoa falar com todo respeito, eu respondo: mas querido, você fez isso para quem? Foi para a igreja ou foi para Jesus? Foi para o pastor ou foi para Jesus? Porque se foi para Jesus, fica descansado. Porque a promessa é que tudo quanto a gente faz para Ele não é em vão. Então a gente tem que ser esse entendimento. E Paulo tinha, ele fala: olha que Paulo fala: eu em nada, em absolutamente nada, tenho mais precioso do que cumprir com o ministério que Deus me confiou, e com alegria. Então ontem eu comentei também que esses dias não, já faz um tempo, eu fiz uma reunião com o departamento da igreja lá, com o ministério. Eu falei com muito respeito para eles, porque é um ministério grande que tem mais de 40 irmãos servindo ali, e quando alguém não podia ficar na escala e colocava no grupo, ninguém se manifestava. Eu falei: gente, isso daqui, o tamanho de uma equipe que vocês têm, era para quando alguém colocar ali: olha, não vou poder hoje estar ali, vocês brigarem: não, eu quero servir, não, hoje é eu. Poxa, você já serviu ontem. Porque é o que Deus espera de nós. Servir o reino é um privilégio. E se você serve, meu irmão, obrigado, é um peso, é um fardo, com todo respeito, Deus não precisa da sua mão de obra, nem da minha. Então é melhor você não fazer. É por isso que quando você estuda as Escrituras, você aprende que tudo quanto nós formos fazer para Deus tem que ser de todo o coração, com toda a nossa força, tem que ser, como diz a Bíblia, para a glória de Deus. Não pode ser de qualquer jeito. E Paulo nos ensina isso: em nada, porém, considero preciosa a minha vida, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, de estar dando testemunho do Evangelho da graça de Cristo. E ele continua depois: agora, na verdade, eu sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais voltará a ver o meu rosto. Portanto, hoje eu vos declaro que estou inocente do sangue de todos, pois nunca deixei de vos anunciar toda a vontade de Deus. Deixa eu parar aqui um pouquinho. E Paulo, ele está então dando esse discurso para a liderança ali, para os presbíteros da igreja de Éfeso, e ele fala: veja bem, vocês sabem, e sabem muito bem, que eu passei por entre vocês pregando o reino de Deus, tá? E possivelmente vocês não verão mais o meu rosto, porque Paulo, ele não fazia mais plano de voltar naquela igreja em Éfeso, e ele está dizendo assim: mas eu sou inocente do sangue de vocês, porque nunca deixei de vos anunciar toda a vontade de Deus. E deixa eu te fazer uma pergunta: você que me acompanha, que é pastor, que é um líder de célula, que discipula alguém, que você tem ensinado as pessoas toda a vontade de Deus? Ou você tem ensinado o que as pessoas gostam de ouvir? Porque Paulo falou: eu estou inocente do sangue de vocês. Eu preguei Jesus para vocês. Eu preguei reino de Deus para vocês. E hoje, meu irmão, eu falo isso para a igreja local que eu sirvo. Eu falo: gente, ninguém aqui pode se partir precocemente para a glória e não herdar o reino de Deus, dizer: nosso pastor Ney nunca falou sobre o pecado. O pastor Ney, porque a gente fala de uma maneira muito clara, objetiva, sobre o que é servir Jesus, que a gente precisa, como Paulo nos ensina aqui,
se arrepender, abandonar os nossos pecados, entregar a nossa vida para Jesus e viver para Jesus. E Paulo está dizendo isso: eu nunca deixei de vos ensinar toda a vontade de Deus. Então, eu estou inocente do sangue de vocês. Isso aqui, é muito importante. Você que é pastor, você que tem talvez o privilégio de influenciar pessoas através da tua rede social como um cristão, prega a palavra, meu irmão. Prega a palavra de Deus. Não queira viver impressionando as pessoas. Não queira, falar o que as pessoas gostam de ouvir. Para de ficar aí, fazendo campanha de profecia, de revelação, de cura, só para atrair as pessoas à tua igreja. Um dia nós vamos prestar conta a Deus. Prega a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que o evangelho não tem cura, não tem revelação. O evangelho, Deus não quer que nós vivamos de uma maneira digna, mas nós temos que entender, ok? O cerne do Evangelho é Cristo Jesus. Ele é o centro do Evangelho. Nós temos que pregar Jesus, pregar o arrependimento, ensinar a igreja como deve viver de acordo com a vontade de Deus revelada nas Escrituras. E é o que Paulo está dizendo. Agora, olha o que Paulo fala logo em seguida no versículo 28. Cuidai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Aqui nós temos um conselho, uma orientação simples, mas profunda do apóstolo Paulo. Ele fala para os presbíteros da igreja de Éfeso: primeiro, cuidai de vós mesmo. Depois ele vai falar: e por todo o rebanho. Deixa eu dizer algo para você, pastor, líder, independentemente do ministério, do departamento que você serve. Antes de você querer cuidar das pessoas, você precisa cuidar de você. Eu preciso cuidar de mim. Pastor, muito obrigado. Porque hoje eu vejo muitos querendo pregar, querendo ensinar, querendo tocar, querendo cantar, querendo cuidar das pessoas, só que não cuidam de si mesmo. E eu não estou falando de cuidado físico tão somente, ou de saúde. Eu estou falando cuidar do caráter, ok? Cuidar do teu comportamento, cuidar da tua conduta, como nós já aprendemos aqui ontem. Porque ontem eu disse, e estou repetindo porque nós estamos voltando aqui, Paulo fala: cuidai primeiro de vós mesmo. Se você for ver lá em 1 Timóteo 4,16, Paulo, ele dá esse mesmo exemplo para Timóteo. Fala: cuida de você mesmo e da sã doutrina, porque se você fizer isso, você vai salvar tanto a tua alma como as almas daqueles que te ouvem. Porque hoje eu vejo muitos pastores que querem estar à frente da igreja, querem púlpito, mas não cuidam de si, não cuidam do caráter. Pastores que às vezes, com todo o respeito, estão no segundo, no terceiro casamento. Pastores que às vezes devem para todo mundo. Pastores que não têm compromisso com ninguém. Pastores que muitas vezes querem pastorear a si mesmo, mas infelizmente não cuida nem do rebanho que Deus confiou para ele. E nós precisamos ir para a palavra, cuidar por vós primeiro. Paulo está falando: olha, primeiro cuida de vocês. E quando Paulo escreve para Timóteo, você vê que ele fala: olha, ser exemplo em tudo, na conduta, no comportamento, no amor, ser exemplo em tudo. Porque eu digo para as pessoas, irmãos, o que é o ministério na vida do cristão? Ministério é consequência de uma vida com Jesus. Se você é cheio de Jesus, isso vai reverberar em ministério. Você vai apenas manifestar para as pessoas o que você vive. Agora, como muitas vezes nós, por exemplo, como pastores, como líderes, queremos cuidar das pessoas e não cuidamos nem de nós, nome todo sujo, todo enrolado. E eu não estou falando de uma crise que você possa passar, porque eu já passei. Eu estou falando de realmente a pessoa não se preocupar com o nome, eu falo isso para os pastores da igreja. Eu falo: gente, nós não podemos ter nome sujo, nós não podemos, jamais. Já pensou um membro da igreja chegar lá: eu vou ver o CPF do pastor Ney, um monte de coisa, devendo para todo mundo?
Então está aqui cuidar de vós, cuidar do teu caráter, cuida do teu comportamento, cuida da maneira como você lida com as pessoas. Aí depois você vai cuidar do rebanho. Cuidai por vós e de todo o rebanho. De todo o rebanho. É por isso, irmãos, que em todo o contexto bíblico de liderança, a gente tem que ser exemplo. Jesus foi exemplo e nós temos que ser exemplo. Temos que ser exemplo para o rebanho. Temos que ser exemplo em tudo, né? E eu tenho dito que, como pastores, líderes, nós precisamos assumir essa responsabilidade. Presta atenção. A Bíblia nos ensina que o cristão em si, só por ser cristão, a Bíblia diz que ele já tem que ser santo, imaculado e irrepreensível. É o que a Bíblia nos ensina. Paulo fala isso para os Efésios, Paulo falou isso para Tito. A gente tem que ser santo, imaculado e irrepreensível. Como cristão, imagina como líderes. A nossa vida tem que ser, realmente tem que ser uma vida, tanto dentro da igreja como fora da igreja, irrepreensível. O que é irrepreensível? O que não é digno de repreensão. E por isso Paulo está dizendo, cuidai de vós e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu como bispos. Agora, outra coisa importante aqui, para apacentares a igreja de Deus. De quem que é a igreja? De Deus. Pastor, líder, a igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja é de Deus. A igreja é de Jesus, a igreja é daquele que tem a mão furada, porque muitos de nós pastores estamos achando que a igreja é nossa. Por isso a gente pode manipular as pessoas, a gente pode dominar as pessoas, a gente pode falar com as pessoas de qualquer jeito. Você tem que me obedecer, eu sou o líder, eu sou o pastor. A igreja é de Jesus. Um dia nós vamos dar conta. Está aqui, Paulo fala, vocês são presbíteros, vocês são líderes aí da igreja, cuidem de vocês primeiro, sejam um exemplo, e cuidem do rebanho do Senhor, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu como bispo, para cuidar da igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue, ok? A igreja é de Jesus, a igreja não é minha, a igreja não é de nenhum pastor, porque eu acho engraçado quando o pastor bate no peito, a minha igreja eu faço o que eu quero. A sua igreja? Você morreu pela igreja lá na cruz? Eu morri na igreja lá na cruz? A igreja é de Jesus. E nós, como pastores, segundo a Bíblia nos ensina, somos servos da igreja. Nós não estamos à frente da igreja como bispos, para cuidar. Nós não estamos ali como manipuladores, como dominadores. Porque o que tem de pastores e líderes coercivos que querem dominar sobre a igreja não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu não estou dizendo que a igreja não tem que ter ordem, decência, regras. Isso aqui é bíblico, doutrina, isso aqui é bíblico. É bíblico, você precisa realmente colocar em ordem. A Bíblia fala, Paulo escreve aos Coríntios, tem que ter ordem e decência. Mas entendendo, querido irmão, a igreja é de Jesus. E eu sei que tem gente, muita gente que serve ali na Igreja Aliança de Amor, que me acompanha, como no Tadel, o treinamento que a gente fez sexta, domingo, na reposição. Eu ensino. Se tem algum líder, algum pastor da igreja que eu sirvo ali, que é grosso com as pessoas, não é o que eu tenho ensinado, porque eu ensino, saiba falar com as pessoas. Nós não somos dono de ninguém. Nós não somos dono de ninguém. A igreja é do Senhor Jesus. Foi Ele que morreu na cruz por ela.